Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai falar de futebol americano, né? Futebol americano é mineira, né? E a gente vai bater um papo super legal aqui. Fiquei sabendo aqui nos bastidores que o meu Cruzeiro já abandonou a ideia do futebol americano. Não sei por quê, porque a última vez que teve lá deu quase 50 mil pessoas no Mineirão. Então fiquei sem entender. Mas tudo bem, eu acho que a gente tem que caminhar com o esporte dessa forma. Mexer com o esporte no Brasil é matar um leão por dia, e esse programa tem esse condão mesmo, de abrir espaço para as coisas que não tem muito espaço na mídia tradicional. Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo. É um prazer estar aqui todos os dias fazendo Cultura Geral, esse programa cada dia mais informativo aqui na TV Banqueta. Meninas e rapaz, sejam todos bem-vindos aqui, bem-vindos, para a gente trocar essa ideia e falar do futebol americano, como é que o futebol americano entrou na vida de vocês, né, o Super Bowl, essa coisa toda. Eu acho que é um momento assim, bacana a gente discutir isso, porque, como diz vocês falaram comigo nos bastidores aqui, que é o terceiro maior mercado, a terceira maior audiência, né, do futebol americano fora dos Estados Unidos, né? Tem Estados Unidos, México e Brasil, não é isso? Isso. Seja muito bem-vinda, Natália, é um prazer te receber. Igualmente. Ramalho também, é um prazer te receber. Querida, vamos conversar com você, que ela já veio aqui, então ela já está mais soltinha. Já, tá? Soltinha. Como é que o futebol americano, vamos falar, primeiro é o seguinte, como é que está o futebol americano aqui em Minas Gerais e quais os lugares que a gente pode contar assim, olha, tem futebol americano em tal lugar? Bem, o futebol em Minas Gerais está crescendo muito e muito rápido. O futebol americano, esse ano de 2018, foi o ano que teve um campeonato com o maior número de times, foram 10 times. Foi o campeonato também que mais passou na televisão, teve audiência, nós tivemos a 98 transmitindo ele. Sim. Tivemos patrocínio do Sesc. E aí foi um campeonato assim, muito forte e está caminhando para ficar cada vez mais forte. Tem público? Tem público. Essa coisa, a final do ano passado, que teve no Mineirão, foram quase 50 mil pessoas. O que aconteceu? O pessoal assustou que o futebol americano encheu o Mineirão? Falou assim, não pode disputar com o futebol, não. O que você acha que aconteceu? Assim, parou, o negócio dá resultado, é um negócio interessante e tudo, e assim, aí vocês me falam um negócio desse, assim, que o pessoal desistiu de continuar com o time, Camila? Não foi bem isso que aconteceu. Foi o seguinte, o Cruzeiro, ele emprestou a marca para Sada, não foi, Natália, primeiro? Na verdade, a história é o seguinte, o time do Cruzeiro originalmente foi uma parceria entre o Eagles, o antigo Jet Eagles, sim, né? E veio com o patrocínio, com o patrocínio master do Sada. Então, quando ele começou, que foi, se não me engano, no ano de 2017, que foi o início da parceria, então a gente tinha Sada Eagles e virou Cruzeiro, Sada Cruzeiro Futebol Americano. Essa parceria foi uma parceria que deu super certo, uma parceria vitoriosa, tanto é que o Cruzeiro foi o campeão do ano passado da BFA, que é o campeonato, como se fosse a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E essa parceria se rompeu por questões comerciais, políticas, e o Eagles, que era o time anterior, acabou virando esse ano o Galo Futebol Americano. E o Cruzeiro buscou uma parceria com um time que estava em ascensão, muito bom de Juiz de Fora, que era o Juiz de Fora Imperadores. E daí virou Cruzeiro Imperadores, que participou do Campeonato Mineiro de 2018. Aí, por questões também estruturais, econômicas e políticas, essa parceria acabou se dissolvendo depois de uns 2, 3 meses. E o Cruzeiro hoje está sem time. Mas parece que eles estão buscando, aí já criaram o Cruzeiro Foxes, não sei se foi para frente, mas a ideia é que se monte um projeto para que o ano que vem esteja aí. O que a gente pode esperar assim do futebol americano no Brasil, mais especificamente em Belo Horizonte?
que nós temos, você falou comigo que tem o Universo, né? Você consegue... Na verdade, tem vários campos que já abriram espaço para o futebol americano em Belo Horizonte, apesar da dificuldade de se conseguir. A dificuldade de se jogar, por exemplo, em Independência, em Mineirão, é pelo custo. O custo ainda é muito alto desse tipo de campo. Então, a gente recorre ao Sesc Venda Nova, que tem aberto as oportunidades para o futebol americano. Sesc Venda Nova foi onde foi o oficial lá da Copa do Mundo, da FIFA? Exato, recebeu até a seleção da Inglaterra. Tem um campo assim, maravilhoso, uma estrutura muito boa e que tem atendido perfeitamente bem o futebol americano. Só elogios para o Sesc. Atendeu a seleção. Eu achei que não ficou nenhum CT assim, fora de Atlético Cruzeiro, apesar de já ter o Chile e a Argentina, né? Ficou em cada lugar. E o Sesc ficou assim, como o campo da FIFA, né? Sim. E o Sesc tem alojamento, então estava tendo o campeonato, agora a Taça BH, que era de base. Se não me engano, a equipe do Flamengo, o sub-18? Sub-17? Sub-17 do Flamengo ficou alojado lá, então os times que vêm de fora conseguem ficar alojados no Sesc Venda Nova para jogar. O campo, a estrutura de vestiário também é muito boa. Eu não conheço, não, eu quero conhecer lá. É importante, até interessante comentar que o ano passado representou um divisor de águas, né, para o futebol americano em Minas, porque além de contar com um número grande de times, né, preparados já, né, com uma estrutura, ainda contou com o patrocínio do Sesc. Ele foi o patrocinador oficial do Campeonato Mineiro, né, Natália, de futebol americano. Então, ou seja, o mercado começa a se abrir, né, atraindo novos parceiros, vamos dizer assim, e atraindo oportunidade de negócios também. Sim. Então, isso tudo vem somando e demonstrando que o futebol americano ele vem numa crescente ao longo dos anos. Né? E o ano passado foi um divisor de águas. O ano passado, inclusive, também foi instituído o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol Americano, do qual nós tivemos a honra de compor, né? Fomos convidados a compor. Seja que dá suspensão de todo mundo. Pegando o gancho do que o Carlos falou, um aspecto interessante, principalmente dessa questão de mercado, é você pensar que hoje é um esporte amador, né? Ele não é profissionalizado no Brasil ainda, então as pessoas não vivem disso, mas tem atraído mais gente. Então você está trazendo coaches, treinadores de fora, alguns atletas de fora, você tem muitas equipes hoje atreladas aos times de futebol, não só em Minas, mas em Minas só tem América e Atlético. Mas no Brasil você tem vários outros jogos, vários outros times que abriram as portas para o futebol americano e parceiros, né? A gente tem hoje academias que basicamente dão a oportunidade para os atletas treinarem. Você tem vários patrocínios, ainda pequenos, mas tem. Como é que faz para ingressar nesse mundo? Porque, por exemplo, equipamento é caro. É caro. Equipamento, muito caro. Né? Porque o equipamento de futebol americano é muito parecido com o equipamento dadas as devidas proporções e a modalidade, mas é parecido com de trilha, né? Que usa o colete, usa a caneleira e tal. Como é que é o acesso disso e como é que uma comunidade, por exemplo, uma comunidade mais simples pode ser inserida nesse contexto? Se uma pergunta não for uma pergunta difícil, já sendo, né? Não, a gente tem, no Brasil, a gente já tem algumas empresas que produzem esse material aqui. Em Belo Horizonte tem, e os outros estados eu não vou saber, mas eu sei que aqui em BH já tem uma empresa que faz. Ainda assim, o custo é alto, né? Então, o que a gente vê, eu já trabalhei com um time de Belo Horizonte, que é o Piratas da Serra, eu fui diretora administrativa do time, e lá a gente fazia aquele esquema de vaquinha. Quem poderia comprar, comprava, e o dinheiro que sobrava mensalmente do time, você ia comprando equipamento para o time para servir aquelas pessoas que não tinham condição. É assim que se faz hoje. Para uma comunidade começar isso do zero é muito difícil. Na verdade, se a gente for pensar, até por analogia, é o que acontece no futebol, né, modalidade de futebol mesmo, nos campos de várzea, nas comunidades que a gente tem ao redor de Belo Horizonte, né? Em inúmeros locais que geralmente você vê lá o pessoal comprando as camisas, né? Montando, estruturando o time, aí é o pai, às vezes, de um atleta que é o técnico, e aí, né? Enfim, ainda se vê muito essa questão, né? Principalmente em relação ao futebol americano, que não tem essa demanda, esse chamamento tal qual o futebol.
né? Mas é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo. Assim como hoje o futebol de várzea, vamos dizer assim, já melhorou muito em vista do que era, até em função de, né, investimentos públicos, às vezes, né, enfim. O futebol americano ele vai crescendo também, em menor proporção, claro, resguardada, né, as proporções, mas vai crescendo e vai encontrando caminhos, vamos dizer assim. A maioria da renda hoje dos times de futebol americano são as mensalidades pagas pelos próprios atletas. Eles pagam mensalidades e com esse dinheiro eles conseguem sobreviver, o time consegue sobreviver. Aí compra equipamentos, essas coisas. Aluguel de campo. Exatamente, aluguel de campo que também é caro. E essa parceria entre os times de futebol com o time de futebol americano deu uma melhorada por causa disso. Por quê? A parceria ela não é pecuniária. Algumas até são, mas com valor, com se valores você bem for parar para baixos. pensar no macro, é irrisório. Isso, bem baixo. Mas eles começaram a ceder, né, alguns uniforme, equipamento coletivo, técnico, entendeu? Né? Pois é. Como é que trabalha, gente, como é que trabalha essa cultura, assim, do nada, assim, começar ela incipiente, né, como evento não, porque todo mundo se vê o Super Bowl, todo mundo já ouviu falar no Super Bowl, a gente na cultura da gente, o cinema americano, né, ele coloca isso o tempo todo, então os esportes americanos estão sempre aparecendo, beisebol, tem a Major League, tem aí o próprio futebol americano e tem outras modalidades de esporte americano, então que você acaba tendo acesso. Mas, na realidade, introjetar isso na cultura de uma comunidade é muito difícil. Como é que faz isso? Como é que trabalha isso, assim? Não só no aspecto psicológico, mas da questão do desejo mesmo da criança de querer participar daquilo e aquilo ser uma transformação na vida dela. A gente tem que encarar essa questão de cultura de duas formas. Os Estados Unidos já tem isso enraizado, assim como a gente tem o futebol. A diferença é que os Estados Unidos trata muito isso como entretenimento. Então, se você pegar hoje a NFL, que é a Liga Norte-Americana, ela é uma das marcas mais bem-sucedidas do mundo. E isso é difícil de você trazer para o Brasil. Até porque o nosso campeonato elegeu o sistema de liga. Então, hoje a gente tem uma liga de futebol americano da primeira e da segunda divisão. Mas a diferença é que elas ainda são chanceladas pela CBFA, que é a Confederação Brasileira de Futebol Americano. Você tem essa estrutura desportiva da mesma forma que é o futebol. Então, aqui a proporção é diferente. Como que essa criança, por exemplo, vai crescer com o futebol americano? Vendo o pai assistindo na televisão. Isso a gente vê muito dentro dos bastidores dos times. É o pai, é um irmão que veio dos Estados Unidos e trouxe aquele esporte. Então, ver o pai assistindo futebol americano na televisão. É o time dele, o Atlético tem um time de futebol, a América tem um time de futebol. Então, é assim que cria o gosto pelo esporte. Acaba que há uma migração para esses times hoje já estabelecidos de futebol, né, vamos dizer assim. Quando eles começam a investir na modalidade do futebol americano, a gente percebe uma migração, ou seja, aquela pessoa, aquele cidadão que gosta do futebol, passa também a torcer, a apreciar, consumir o futebol americano, em detrimento, por exemplo, do time do Atlético, né, do América. Então, acaba que há uma transferência, vamos dizer assim, meio que automática nesse aspecto. Agora, isso tudo é, igual a Natália já comentou, uma questão cultural. A gente tem redes hoje que transmitem futebol americano e acaba que isso vai crescendo. É aquela questão, você vai vendo incipiente, de repente aquilo toma uma proporção, né, em maior escala e rompe, né, e vai... Agora, é um esporte apaixonante. Apaixonante. Então, quem conhece, quem entende o futebol americano, é apaixonado. Talvez a gente está vendo agora o VAR, né? Que não é VAR. Novidade nenhuma lá no futebol americano. Vocês acham, assim, já fazendo assim, uma analogia, assim, o VAR no futebol comum, que para quem já curte muito o futebol americano não é novidade e tal, como é que vocês viram isso assim na Copa do Mundo? Vocês acompanharam a Copa do Mundo? Como é que vocês viram essa coisa? Que eu acho que é uma interferência super legal que teve, assim, foi uma absorção do futebol americano, né? Essa que é a realidade, né? Como também foi o desafio, né? No voleibol, que pegou do futebol americano, e que também já acontece também, parece que no beisebol também tem essa parada técnica lá para analisar os lances e tal. Como é que vocês viram isso, assim, no futebol mesmo, assim, na Copa do Mundo? Essa transferência de
assim, uma cooperação de regras, vamos dizer assim, de usar a tecnologia para decidir os lances. Na verdade, se a gente for pensar bem, a tecnologia ela é uma aliada do esporte como um todo. Não há algo que se questionar nesse sentido. E as coisas evoluem. Eu particularmente entendo que a questão do árbitro de vídeo no futebol, ela trouxe mais segurança. Eu particularmente vejo dessa forma, porque nós estamos acostumados a ver sempre aquela questão, o juiz errou propositalmente ou não quis de repente dar um lance, ficou na dúvida. Ele conta com uma ferramenta maior. Agora, independente disso, ou seja, ele tem a análise dele direta lá, ele vai lá, verifica lá no árbitro de vídeo, e aí ele faz uma análise própria. Então, resguardadas as proporções, eu acho que isso veio somar. Eu Agora, entendo só dessa queria, até interessante você tocar nesse assunto, eu queria que você esclarecesse o seguinte, por exemplo, no futebol americano, qual é a diferença do VAR e aquela parada técnica do futebol americano para o juiz olhar? Porque o juiz, quando ele vai tomar a decisão no futebol americano, ele também tem esse poder de interpretação ou quem está lá fora fala assim, não, a penalidade aconteceu, por exemplo, e ele tem que seguir o que está do lado de fora? No futebol americano, o árbitro de vídeo ele é diferente do que o futebol que a gente acompanhou na Copa do Mundo. Não são todos os lances passíveis de revisão e a gente tem uma mistura do VAR com o que a gente vê no vôlei, que é o desafio, tá? As duas equipes que estão disputando aquela partida podem desafiar, tem penalidades caso o desafio não seja aceito, da mesma forma que é o vôlei. Mas o VAR, na verdade, funciona em algumas jogadas específicas, como se marca o ponto, que é o caso do touchdown, ou de um turnover, que é quando você perde a posse de bola. Então, nessas questões, o árbitro tem o poder de ir lá e revisar a jogada e não tem ninguém avisando ele, olha, essa jogada foi uma jogada polêmica ou foi uma jogada passível de avaliação. Também é utilizado no futebol americano a questão da subjetividade, né? Da mesma forma que é do futebol. Deixa eu fazer uma pergunta difícil para vocês. Assim. Depois do O.J. Simpson, quantos jogadores nesse nível teve assim... Na atualidade, tem alguém nesse nível do O.J. Simpson no futebol americano? Tem. Temos vários. Vou citar um, apesar de não ser o meu atleta preferido, quem estiver assistindo sabe, mas o Tom Brady hoje é o jogador, que se for parar para pensar, é o jogador de mais sucesso da NFL. Ele conquistou 5 Super Bowls com a mesma equipe. Né, ele tem 40 anos de idade. Então e tá ele jogando. É o Michael Jordan do... Para quem não Exatamente. sabe, o marido de Gisele Bündchen. Para quem não sabe, o marido de Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Então ele é o precursor agora O pessoal até brinca que os torcedores do New England Patriots, que é onde ele joga hoje, são modinha. Tem essa discussão, essa brincadeira no mundo do futebol americano. Mas é porque as pessoas se interessaram pela qualidade mesmo do jogador. Ele é um jogador acima da média, é um jogador excelente e realmente as pessoas ele que vêm aqui... Ele é um Cristiano Ronaldo? É um Cristiano Ronaldo. É um atleta mesmo assim? É um atleta. É um atleta que se destaca, mesmo. que é acima da média. Tem essa coisa no futebol americano, igual no futebol normal, assim, daquele jogador ser o Romário, né? Aquele cara assim que é muito bom, mas assim, falei assim, peraí, treinar também não, assim, não rola tanto e tal, dá para levar e tal, porque a gente falou dele, o Tom Brady. É Tom Brady. Tom Brady. Nós falamos dele. Ele é um Cristiano Ronaldo, um cara parece que ele se dedica, ele fora dos gramados, ele também se dedica e tal. Mas cabe no futebol americano esse jogador assim, habilidoso, aquele jogador que decide, faz um touchdown, mas ele não é aquele cara assim, bem disciplinado, bem... Olha, existem esse tipo de profissionais em todas as profissões. Sim. Da mesma forma que eu acredito que também na NFL existam atletas desse nível. A diferença é que lá a concorrência é muito grande. Então, o futebol americano, a liga, ela tem uma responsabilidade com a vida profissional do atleta e pessoal muito grande. Então, eles são punidos, por exemplo, se eles têm algum caso familiar que foi à mídia, seja o caso do O.J. Simpson ou uma eventual briga de casais, assédios. Então, eles são punidos, são suspensos. Desvio de condutas, né? Desvio de conduta. Então, eles não permitem isso na vida pessoal, como mais vão permitir isso na vida profissional. Sim. Então, eles são muito rigorosos com isso. Né? E a concorrência é muito grande.
Muito. Os Estados Unidos trabalham muito a imagem, né? Muita Sim, imagem. muita imagem. É o que eu falei do conduta entretenimento. também, né? Via de regra, às vezes, muita conduta do atleta, vamos dizer assim, tem essa... E como, geralmente, a cultura do país já é um investimento na base, né? Vamos dizer assim, então, desde a época escolar, a criança já nasce, a criança já cresce com aquela questão da responsabilidade, de se dedicar, da dedicação ao esporte. Tanto é que a gente vê a potência que os Estados Unidos quando se fala em Olimpíadas, né? Principalmente em questão de Jogos Olímpicos, nas modalidades. Então já nasce com essa característica de se autodedicar ao esporte. Então isso é uma questão que faz diferença quando a gente comenta nessa questão. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, batendo esse papo super gostoso sobre futebol americano. Ninguém esperava que o programa ninguém estava esperando que o programa ia ser bom desse jeito, né? Não dá nem vontade de parar. Daqui a pouquinho a gente volta. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Para a Prefeitura de Nova Lima, a saúde é uma prioridade que faz a diferença na vida dos cidadãos. Como parte desse trabalho, a administração municipal conta com a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, que oferece atendimentos de qualidade para os novalimenses. E nessa parceria com o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o trabalho do André, que é um excelente gestor, não é isso? A gente tem conseguido, ao primeiro, aumentar os recursos. Em 2018, os investimentos nessa parceria tiveram um aumento de cerca de 40% em relação a 2017, com um repasse de 16,25 milhões em subvenção para o hospital. Com esses recursos, o governo municipal viabiliza agora, em parceria com a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, 4 novos leitos de CTI e 7 máquinas de hemodiálise. Dessa forma, o Centro de Terapia Intensiva passa a ter capacidade para 10 unidades e a hemodiálise totaliza 30 equipamentos com capacidade para atender toda a demanda de Nova Lima e facilitar a vida de pacientes que antes precisavam ir a Belo Horizonte em busca do tratamento. Nós aumentamos as ofertas para os pacientes de hemodiálise. É possível agora a gente atender até 120 pessoas. Hoje nós temos cerca de 97 e 4 pessoas ainda são atendidas em Belo Horizonte. Nós vamos convidar essas pessoas para fazer hemodiálise aqui, para ficar mais próximo da sua casa e mais rápido o atendimento. A ampliação desse atendimento visa a gente poder dar um tratamento mais digno para aquelas pessoas que de fato estão com enfermidades muito graves. Esses pacientes vão ter a terapia do ladinho da casa deles, no domicílio deles. Isso é muito importante. E mais do que isso, é a segurança de que as pessoas que tiverem diagnóstico de insuficiência renal recente não serão desassistidas. Fala, cidadão! Eu já vai fazer 5 anos que eu faço hemodiálise. Ao todo eu tenho 17 anos. E eu não tenho coragem de viajar e fazer em outro lugar. E sair de distância longe, igual eu já vi muitos que vêm de outra cidade. Precisava de mais máquinas. Então, tanto no lugar é muito bom, ajuda muito. Tem o café da manhã maravilhoso, com frutas, pão, queijo, café com leite. Uma coisa ajuda a outra, né? É vice-versa, né? O Hospital Nossa Senhora de Lourdes está de parabéns. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, eu ia falar aqui, mas pediram para eu não falar. Deixa ser primeiro, depois eu falo. Bom... E a gente volta para confirmar. Ah, com certeza. Bom, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Simples.
É difícil aprender as regras do futebol americano? Não é difícil. É meio Mas matemática, você né? tem que ser persistente. É. Porque é um jogo muito detalhista, tem várias regras, né? São, para você ter uma ideia, são 3 equipes dentro de uma mesma equipe, são 3 times dentro de uma mesma equipe, time de ataque, time de defesa, um time especial. Então são várias O que é o jogadas. time especial? Isso é uma coisa que me mata. O time especial, o que é? É um time de É o bruto? time que vai jogar sem ser ataque e defesa, por exemplo. É um misto. Mais ou menos. Por exemplo. Ah, isso me mata. Para fazer coisas Vamos, especiais. Um exemplinho, assim, básico. Tem o kickoff, que é o início da partida, né? Uhum. Então, o kickoff, você tem um time que vai receber a bola e o outro vai chutar a bola. A gente chama esses times de times especiais, porque eles não têm nenhuma formação específica nem de defesa e nem de ataque. É aquele que Então- fica baixo, joga a bola para trás assim, o outro Não, pega. aquilo ali... Aí, tá vendo? Sim, também. Na verdade, o kickoff, a bola começa já no campo, Uhum. né? Paradinha lá no Sim. pedestalzinho. E o rapaz chuta, o jogador Uhum. chuta pro outro time pegar e carregar a bola. Aham. Esses são times especiais. Não são nem de ataque nem de defesa. Ah, tá. Porque o Entendi. mesmo time que está recebendo a bola, ele tem jogadores com funções especiais, que não tem nem no ataque nem na defesa. Que coisa, hein? É complicado. É, meio complicado. Mas a gente chega lá. Espera aí, só um instantinho. Vou dar uma paradinha aqui, uma parada técnica, porque o nosso microfone, opa, desconectou. Aí. Vamos voltar aqui. Pronto. Tudo Ótimo. certinho agora. Precisa repetir, será? Não precisa não, né? Bom, o negócio é assim, pegou no meu microfone ali? Pegou. Ah, então tá bom, ótimo. Maravilha. Onde que os campos que estão, você estava falando que tem uma universidade que está cedendo o campo agora, patrocinando, vamos dizer assim, porque está O cedendo o América campo. tem Né? utilizado o campo da Universidade, da Universo, da Faculdade Universo. Universo. É. Então você tem o SESC, Sesc Venda Nova. a Faculdade Universo, e o de Betim de Contagem. Tem em Contagem também, o próprio SESU em Contagem também, né? Às vezes é Isso. utilizado. Acho que o Adélia Prado também já Também, foi utilizado para alguns jogos, né? Uhum. A PUC chegou a disponibilizar o campo deles algumas vezes. Já tem uns 2 anos que não realiza mais, eu não sei o motivo, né, de ter terminado. Comunidade carente não tem assim nada, nenhuma comunidade. Ainda não. Ainda não, né? É porque também é caro os equipamentos. Né? Quanto que custa um equipamento assim de um jogador assim mais ou menos assim? Olha, eu não sei assim precisamente. Agora realmente que é o capacete custa em torno de R$800. Os shoulders, né, que eles usam aquelas como se fosse uma armadura, né, Sim. que se fala. Os shoulders têm uma média de R$200, R$300, então são Então, caros. uns R$1.500 para começar. Isso. A bola custa Fora R$100. chuteira, fora calça. Uma bola. Minha nossa senhora. É bem caro. Não é brincadeira não, hein? Bom, gente, agora sim, tem um futuro, vocês acham que o futebol americano tem um futuro garantido, sim, por ser um público fiel, né, a essa modalidade de esporte? Assim? E uma pergunta que eu estava querendo conversar com você, nós conversamos no intervalo, porque o que tem a ver, por exemplo, o esporte nos Estados Unidos ser um esporte popular e no Brasil não ser um esporte popular, ele ser um esporte classe média? Sem querer rotular, mas é uma realidade, né? Como o vôlei já foi um dia também um esporte classe média, porque se abarca um pouco diferente do futebol comum. Por que se dá essa diferença assim? Aí eu entraria um pouco numa discussão mais ampla. O futebol americano nos Estados Unidos ele é um esporte enraizado na educação. Não só culturalmente que é diferente, mas enraizado na educação. Você tem crianças jogando futebol americano hoje no high school, que é na escola normal, ganham bolsas de estudos para universidades e daí podem profissionalizar. Tem a liga e tem outras ligas também, secundárias nos Estados Unidos. No Brasil, é um esporte que está começando assim, de 30 anos para cá, né? Sim. Que deu um boom mesmo foi de 10 anos para cá. Então, é um esporte ainda que está nascendo, crescendo, e a gente precisa de investimento. Não só do público, das empresas privadas, mas também dos poderes públicos. Ampliar a questão de lei de incentivo ao esporte. Precisamos de aproximar as secretarias de esporte e lazer das
dos times e das federações. Eu tive uma felicidade aqui em Nova Lima. Ano passado eu ajudei o presidente da federação em busca de alguns campos. E Nova Lima, a Secretaria de Esporte de Nova Lima abriu as portas para o futebol americano. Nós passamos uma manhã aqui conhecendo todos os campos que tem, acho que eram 4 ou 5, além do estádio do Vila Nova. E se disponibilizaram, até não sei por que a parceria não deu certo, acho que foi por questão de data mesmo. Mas é ainda Não, o Roberto é um cara lugar super... O Roberto é o secretário aí, muito eles bom, foram muito competente. super assim, gente empenhados boa, em nos ajudar. Fiquei muito lisonjeada. E aqui já tem um rugby, né? Nova Lima já tem o Nova Lima Rugby, né? Então, assim, pode ser. Você perguntava a questão do futuro do futebol americano, né? Eu pegaria o gancho na fala da Natália e comentaria o seguinte, que não só no futebol americano, assim como as demais modalidades esportivas, há uma necessidade de profissionalização. Desde o ponto de vista de gestão dos clubes, vamos dizer assim, das agremiações, que precisam ter uma mentalidade de uma gestão focada, uma gestão competente para poder gerar ativos. Porque é muito comum, às vezes, a gente fala, poxa, mas esse time está passando por problema financeiro, às vezes times grandes, né? Times que disputavam primeira divisão de futebol, né, no Brasil, e de repente está em situação financeira complicada. A questão é necessidade de uma gestão focada na geração de ativos, que seja uma gestão competente, uma gestão que pense no esporte acima de tudo. Então, acho que isso perpassa a questão do futebol americano, que ainda é muito incipiente, né, Natália e Camila? Mas também a questão de todas as modalidades esportivas, porque é como se fosse uma grande empresa. É fazer uma gestão de uma grande empresa, vamos dizer assim. Porque se uma empresa ela der prejuízo, ela está fadada ao fracasso. Né? Então, acho que quando você pergunta a questão do futuro, é isso, são gestões comprometidas com o esporte e que consiga atrair patrocínio, demonstrar a questão que hoje a gente comenta muito no esporte, a questão do compliance, né, que é uma gestão transparente. Hoje a questão do compliance no esporte está muito em voga. E aí, eu acho que isso passa desde esses clubes pequenos até os grandes. Então acho que isso é um caminho que tem que se pensar. Esse mote do compliance é uma coisa que vai gerar muitas discussões ainda, porque... Tem questões também que são estratégicas, né? Então, claro. São uma situação muito complicada. Mas são coisas acho que se interligam, né? Agora, é uma caixinha, eu não sei se é porque existe um envolvimento muito grande, né, de ativo financeiro, então as gestões assim, de clubes e tal, normalmente elas nunca foram abertas, né, assim, para as pessoas. Mas eu acho que essas modalidades, igual o vôlei, por exemplo, que tem uma profissionalização maior, o próprio futebol americano e tal, gera um determinado medo, sabe, até de investimento, porque todo mundo fica muito exposto, né? Porque, por exemplo, as pessoas que trabalham com essas modalidades novas estão vindo com uma modalidade, um pensamento novo também, né? De construção do esporte pelo esporte mesmo, né? Pensar nisso, assim, no esporte pelo esporte, talvez o fundamento maior, assim, para que o futebol americano cresça aqui, né? Eu falo no Brasil, né, porque eu acho tão legal assim você ter outras modalidades de esporte sendo desenvolvidas, né, e ter militantes, assim, que na realidade é uma militância, né? É uma coisa interessante, assim, da gente poder... Eu vejo o futebol americano como uma linha divisória entre o esporte pelo esporte e a necessidade de profissionalização e fazer com que aquilo gere uma renda. O esporte começou de fato sendo projetado por amantes ao esporte. Isso a gente comenta em vários grupos de futebol americano, eu faço por amor. E de fato, hoje em dia, os dirigentes de equipes de futebol americano, a federação, você não tem dinheiro envolvido, você faz por amor. Apesar de ter alguns contratos com alguns atletas ou treinadores estrangeiros, isso aí gira uma média de R$4.000 mês. Então, ninguém vive disso hoje. Então, e nós chegamos num ponto em que essa necessidade de profissionalização e o crescimento tem exigido profissionais no mercado. Então, é interessante, por exemplo, para uma empresa
ver a disponibilidade, a necessidade disso para o futebol americano crescer, porque vai render bons frutos. Da mesma forma que a equipe tem que buscar profissionais, pessoas capacitadas para chegar a essas empresas oferecendo um produto que seja rentável. Então eu vejo o futebol americano hoje numa linha entre o esporte pelo esporte e o esporte como vontade de crescer e gerar renda, lucro. Antes de a gente perguntar, antes de a gente entrar no assunto do TJD, eu queria perguntar o seguinte: como é que vocês veem a exploração comercial do grande esporte do mundo, que é o futebol, né? Normal, futebol com os pés, né? Aqui no Brasil, por que não se aproveita tanto o futebol assim? Por exemplo, você tem uma Libertadores que está para a América Latina no mesmo nível da Champions League, e a gente não consegue aproveitar fazer dinheiro, fazer do evento um grande evento, uma cidade que vai receber, vai ficar um mês respirando aquilo e tudo gira em torno daquele evento e tal. Como é que vocês veem isso assim? Por que a gente não consegue desenvolver essa ideia de negócio mesmo com relação a esses campeonatos e essas finais que são tão pujantes, né? Tão rentável, né? Eu particularmente entendo que isso perpassa por uma questão política também, né? Ou seja, de questão de política pública, talvez, de investimento, desde a base, para poder se formar atletas e você construir um produto que seja rentável a longo prazo. Por outro lado, a gente tem até que é o presidente do TJD, o Dr. Gustavo Lopes, que é um estudioso do assunto, que é a questão da violência nos estádios de futebol. E aí a gente, vamos dizer, por analogia, usa isso para outras arenas, outras modalidades. Que hoje a violência que a gente observa, né, Natália, no desporto, nas arenas esportivas, acaba que afasta muito as pessoas, as famílias, né? Então, isso é uma condicionante que às vezes não deixa que haja um crescimento real, tanto de público, daquele público que às vezes frequentaria um estádio, um evento, em função da violência. Eu acho que esse binômio questão de vontade política com violência, eu particularmente tenho que isso atrapalha muito o envolvimento das pessoas e o crescimento, vamos dizer assim, igual você comentou, você tem uma Champions League, né, mas a estrutura é totalmente diferente, né, vamos dizer assim, a gente tem uma questão do desenvolvimento de uma legislação, por exemplo, que é o Estatuto do Torcedor, que foi implementado em 2003, que trouxe um avanço, mas ao mesmo tempo, às vezes, é desrespeitado. Então, a gente passa por esse caminho que a gente precisa evoluir do ponto de vista da compreensão de oferta do produto, mas ao mesmo tempo respeitando, entregando um produto com qualidade para o torcedor, vamos dizer assim. Então, acho que tem um caminho aí que a gente precisa entender aí, um caminho longo. Um caminho longo. Exatamente. Ô Camila, fala um pouquinho do TJD. Bem, o TJD ele foi instituído esse ano, no Campeonato Mineiro desse ano, de futebol americano. Como cresceu o número de equipes e deu aquele boom do futebol americano em Minas Gerais, viu a necessidade de instituir o TJD para que todas os problemas, né, campo, que acontecem em campo, a gente pudesse resolver, né? Então ele foi instituído e eu sou procuradora no TJD, eu sou a odiada, né? Todo mundo me odeia porque sou eu que faço as denúncias. Então... Viu aí, Nelly? O ódio fica todo por minha conta. O Carlos é o secretário, ele nunca é odiado. A Natália é vice-presidente. E o TJD, esse ano, a gente teve muito trabalho, graças a Deus. É um trabalho voluntário também, tá? A gente não ganha nada com isso, é pelo amor ao esporte. E esse ano, a gente teve... Só aproveitando o gancho da Camila, tem uma coisa que eu achei muito interessante de comentar, e eu sempre comento com as pessoas que me perguntam sobre a atuação do TJD. Esse ano, no Campeonato Mineiro, nós tivemos 5 denúncias julgadas, tá? Essas 5 denúncias julgadas
um tribunal que deveria ser para julgar questões disciplinares, julgou 4 casos relacionados a regulamento. E isso é muito simbólico para o momento que a gente está vivendo, porque isso demonstra que nós tivemos problemas para a elaboração do regulamento do campeonato, tivemos problemas de entendimento das equipes quanto àqueles regulamentos, prazos, forma de aplicação, que entra naquela questão do amadorismo versus profissionalismo. Né? Então, isso foi um passo interessante, essa análise é interessante de se fazer, porque certamente o ano que vem os problemas disciplinares serão maiores do que os problemas de regulamento. As pessoas querem o esporte profissional, mas não querem se profissionalizar, entendeu? Bem brasileiro. Mas que não exatamente. Ainda está caminhando assim. É um processo assim, que vai se evoluindo. É um processo que iniciou ali e tal e vai evoluindo. E apenas para que o telespectador possa entender um pouco, como é que funciona o TJD? Ele é constituído de um tribunal que a gente chama do pleno, com 9 integrantes, que, né, de acordo com a legislação, são indicadas, e as comissões disciplinares. Hoje o tribunal trabalha com 2 comissões disciplinares. Então a denúncia, quando chega da procuradoria, ela vem para o secretário-geral, para a secretaria-geral, que vai distribuir alternadamente para uma das comissões. E aí a comissão vai julgar esse caso e, dependendo se a parte não se sentir satisfeita, ela recorre, tem a possibilidade de recorrer para o pleno e do pleno para o STJD. Então, é o mesmo sistema que é feito. Mesmo sistema. Mas hoje a gente ainda não tem um STJD Agora, no futebol americano. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem paridade entre homem e mulher lá no tribunal? Porque aqui a maioria é mulher. As mulheres estão sempre dominando. Sempre dominando. Esse papo é velho, hein? Na verdade, o número de mulheres do tribunal ainda é menor do que o número de homens. Mas acho que mais por envolvimento e desinteresse, por e não por uma também, questão às vezes, disponibilidade. porque às vezes quando vai se estruturar o tribunal, convida-se, né, pessoas que têm um notório saber jurídico e, enfim, que atua no meio, mas às vezes não tem disponibilidade em função de outras tarefas para poder atender, né, a participar do tribunal. Então vai se compondo o tribunal dessa forma. Mas temos, sim, nas comissões disciplinares, temos mulheres atuando em tanto nas comissões disciplinares quanto no pleno, tem mulheres. Tanto é que a Natália, vice-presidente corregedora do tribunal, e desempenha um trabalho fantástico pelo conhecimento que ela tem do futebol americano e o conhecimento jurídico dela. Camila, que é procuradora, sabe? Então, odiada, ela brinca. Nada disso. Isso faz parte. Exatamente. Quem pune o jogador, então pede punição, não tem jeito, exatamente, né? Mas agora, para a gente encerrar, assim, contusão, como é que é esse negócio de contusão? Assim? Tem muita contusão? Muita contusão. Mesmo com esses aparatos, com esses equipamentos todos, ainda tem Sim, muito? Na verdade, o esporte é um esporte de contato. De muito contato. Não é um esporte Ele é pior violento. do que o rugby? Assim, que o rugby não tem equipamento, né? Não tem equipamento, mas assim, eu acho que as jogadas são um pouco mais violentas do que o rugby, né? Mas assim, é um esporte que tem técnicas, você não vai derrubar uma pessoa aleatoriamente do jeito que você acha que se derruba, né? Tem formas de se derrubar e, se não obedecidas, são faltas. Então, é um esporte que, apesar do contato, ele é tático e técnico. Mas ainda assim, a gente tem, acho que por um esporte que está crescendo, pela técnica não ser muito apurada no Brasil, a gente ainda vê muitos casos de lesões graves. Preconceito? Tem. Muito? Tem. Essa questão mesmo de ser um esporte violento é o que mais gera preconceito. Pais não deixam crianças participarem. Meu filho não vai jogar porque o esporte vai machucar. Exatamente. E tem preconceito. Isso é uma coisa impressionante. Então vou jogar futebol também, não? Na verdade, talvez toda atividade que se desempenha, ela tem um risco inerente, né, da própria atividade. O vôlei é o problema do braço aqui, né? A repetição, né, faz com que tenha muitas lesões. Então não tem jeito. Não tem jeito, exato. Esporte de alto rendimento não tem jeito, vai ter fratura mesmo. Né? Exige muito do atleta. Ou de baixo rendimento, que eu entrei na questão da técnica. Se você não sabe executar um determinado movimento, a sua chance de lesão é muito maior. Gente, foi legal demais bater esse papo. Da próxima vez tem que trazer os jogadores aqui, os jogadores se tiver, né? E a gente fazer esse papo assim super legal, super bacana, que eu acho que a gente tem que dar sempre mais voz assim para esse tipo de
de esporte mesmo, né? E principalmente quando tem muita mulher envolvida, assim, que eu acho que a mulher tem que tomar conta, assim, mesmo, já que é a maioria, né? Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.